Pelé, 8 vezes artilheiro do Campeonato Paulista seguidas, hein? Essas e outras você acompanha aqui no meu canal, porque aqui se fala de Santos. Fala galera fantástica, tudo bem com vocês? É um prazer e uma honra estar com vocês aqui para falar de Santos Futebol Clube, para contar histórias do Santos Futebol Clube. Nada mais, nada menos do que, para contar a história do Santos Futebol Clube, tem que chamar quem conhece da história do Santos Futebol Clube. E esses pesquisadores, historiadores, jornalistas da ASUFIS, a Associação dos Pesquisadores e Historiadores do Santos Futebol Clube, estão aqui mais uma vez com o reforço dele, Juari, o eterno menino da vila, para falar dos artilheiros do Santos Futebol Clube. Pois é. E agora a gente continua. Você vê que o Pelé fez tanto gol, mas tanto gol no Santos e no Campeonato Paulista, que precisa de 2 pesquisadores para falar do Pelé. Já falou o Guilherme Nascimento, agora vai falar o Marcelo. O Marcelo Fernandes vai falar também a respeito da artilharia do Pelé, que foi 8 vezes artilheiro do Campeonato Paulista seguido, hein? Que é isso, hein? Que moral. Marcelo, é contigo. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, ó, 1964, o homem foi a 8ª artilharia do Pelé seguida, né? O Guilherme falou aí de 1957 a 63. Em 1964 foi a 8ª artilharia do homem com 34 gols. E no Campeonato Paulista o Santos atuou em 30 jogos. O Pelé esteve em campo em 21 jogos. E ele marcou gols em 15 jogos. No total foram 34 gols marcados nesse campeonato. Uma média expressiva de 1,61 gols por jogo. Um dos grandes destaques desse campeonato paulista, né, foi o famoso jogo do 21 de novembro de 1964, onde o Santos ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto por 11-0. O Pelé marcou 8 gols e o fotógrafo, pai da nossa amiga Silvia Herrera, fez uma centena de fotos nesse jogo. E esse jogo vai virar livro, né? 100 fotos inéditas aí do jogo que o homem marcou 8 gols aí, né? Nesse enfrentamento contra o Botafogo. E ele marcou mais 4 gols em um 8-1 contra a Prudentina e mais 4 gols contra o Corinthians em 7-4 no dia 5 de dezembro de 64. Nesse jogo no Pacaembu, no dia 5 de dezembro de 64, estava o meu vizinho, o senhor Alcides Corintiano, que era taxista, e ele havia me contado a aventura dele nesse dia no Pacaembu, que ele foi todo contente, esperando que o Corinthians fosse ganhar do Santos nesse dia, né? E ele falava sempre para mim, olha, eu ia sempre no Pacaembu e após o jogo eu ficava por ali, fazia sempre umas corridinhas ali, pegava um cliente aqui, outro ali e tal. E aí eu fui pro Pacaembu todo contente, né? O Ferreirinha e o Bazzani. Ferreirinha aos 7, né? O do Corinthians marcou o primeiro gol, o Bazzani fez o segundo, ficou todo contente, né? Esfregou as mãos, falou, opa, hoje nós vamos jantar o Santos aqui, né? E aí o Santos com Coutinho aos 15, aos 33, aos 82, Pelé aos 49, aos 56 de pênalti, e depois aos 60 de pênalti novamente, e aos 88. Acabou com a festa do seu Alcides, que falou para mim que naquele dia ficou tão bolado com o Santos e com o Pelé, com o Coutinho, que ele foi para casa sem fazer corrida nenhuma. Caramba, hein? Perdeu o jogo e perdeu a grana. Perdeu o jogo, perdeu a grana, né? Para vocês terem uma ideia, o Santos jogou em 30 jogos e o Pelé esteve em campo em 21 jogos e marcou gol nos 15. Dos 21 jogos que ele esteve em campo, em 15 jogos ele marcou gols, né? Ele marcou 34, foi a melhor média dele aí nessa sequência que eu peguei, né? Depois, em 1965, o Santos disputou 30 jogos no Campeonato Paulista. O Pelé esteve em campo em 27 jogos, ficou fora de apenas 3 jogos, né? Contra o América de São José do Rio Preto, contra o São Bento e contra o 15 ele ficou de fora. E ele, dos 27 jogos que ele esteve em campo, ele marcou gols em 20 jogos. Ele marcou, no total, 49 gols neste campeonato, uma média de 1,81 gols por jogo. Uma ótima média do homem, né? E depois, em 1966, o
Toninho Guerreiro quebrou essa sequência do Pelé, né, de artilharias, né, que o Pelé foi 9 vezes artilheiro seguido do Campeonato Paulista. O Toninho Guerreiro, com 27 gols, aí interrompeu essa sequência histórica e inédita, né, porque ninguém nunca conseguiu ser artilheiro de um campeonato paulista 9 vezes seguidas, como o homem foi, né? E o Toninho Guerreiro, nesse campeonato paulista de 66, né, o Santos atuou em 28 jogos. O Toninho Guerreiro esteve presente nos 28 jogos, né? E ele marcou 27 gols, né? Uma média de 0,96 gols por jogo. Depois nós vamos aí para 1969, como o nosso amigo Juari estava falando aí. O Santos, neste campeonato, disputou 29 jogos. O Pelé jogou 25 partidas, né? Ele marcou 26 gols nesse campeonato. A média dele era de 1,04 gols por jogo. Depois ele... vamos aí a 1973, foi a última vez que o Pelé foi campeão pelo Santos, a última vez que o Pelé foi artilheiro pelo Santos, né? Foram 23 jogos no Campeonato Paulista de 73. Ele disputou 19 jogos, marcou 11 gols, uma média de 0,57 por partida. Terminou o campeonato como campeão e como artilheiro, né? Depois nós vamos a 1978, né? Nosso amigo Juari, né? Juari, olha aqui, ó. Presente para você quando a gente se encontrar ao vivo, hein? Ascoli. Você é Ascoli. Aqui, ó. Obrigado. Tá guardado aqui, isso aqui eu tô te prometendo de entregar quando a gente se encontrar. Seu Juari Jorge, Santos em 1978. Obrigado. 56 partidas, foi uma maratona, né? Se você comparar aqui com a era Pelé, vocês jogaram praticamente o dobro do que o Santos na era Pelé, para ser campeão paulista em 78, né? Um campeonato que começou no dia 20 de agosto de 78 e acabou no dia 28 de junho de 79. O Juari participou de 47 dos 56 jogos do Santos na temporada. Ele marcou 29 gols. Ele marcou em 21 partidas. O vice-artilheiro foi o João Paulo, com 16 gols, e a média do Juari era de 0,61, né? O Juari tem uma curiosidade aqui, que ele ficou aqui 8 jogos sem marcar, do dia 25 de outubro de 78 ao dia 9 de dezembro de 78. Ele não participou aí de 6 jogos seguidos, né? Ele teve uma invencibilidade de 8 jogos sem marcar. E depois vamos passar aqui para o Serginho Chulapa em 83. Serginho Chulapa, no Campeonato Paulista de 83, ele disputou 46 jogos, né? Ele atuou em 37 partidas e ele marcou gols em 17 jogos. Foram 22 gols marcados no Paulista de 83, com média de 0,59. Uma curiosidade do Serginho é que ele ficou 14 jogos sem marcar gols. Do dia 31 de julho de 83 ao dia 20 de outubro de 83. Ele ficou 14 jogos sem marcar gols no campeonato, que é igual a 1.260 minutos. E da minha parte é tudo. Eu passo a palavra para o homem, para o Juari, para ele falar um pouco para a gente como é que foi esse campeonato aí, que eu já vi vários gols dele, vi quase todos os gols dessa campanha do Santos aí, um mais bonito do que o outro. Juari. Não, eu gostaria, antes de entrar em qualquer detalhe, é que às vezes a gente fica aqui, eu digo eu, né? Ouvindo vocês aí, que vocês são os mestres, vocês são os caras estudiosos que realmente têm prazer em fazer esses levantamentos todas essas coisas. Eu estava aqui pensando comigo, e eu gostaria de fazer uma pergunta, se vocês pudessem me responder. Dentro, principalmente nesse levantamento desses jogos aí, o Pelé fez uma média aí de 30 jogos, né, em cada campeonato, assim mais ou menos. Nós tivemos um campeonato mais difícil, um campeonato mais longo que os deles, que eu nunca vi. Eu só queria perguntar para vocês uma coisa. Nesse levantamento que vocês fizeram, esses jogos são só de domingo a domingo ou tem jogo no meio de semana?
Tem jogo no meio de semana, Jori. É o geral, né? São Ah, do campeonato, né? Do primeiro ao último. Vocês jogavam aí dia de sábado, de quarta-feira, de quinta. É o geral. ah, perfeito, perfeito. Não, só porque aí tu vê o número de gols marcados no número de jogos, dessa maratona de jogos aí, jogando quarta e domingo, terça e sábado, ou quinta e domingo, quarta e sábado, Eita. um lugar ou outro. Hoje eu paro para pensar e não entendo realmente essa preocupação que o jogador só pode jogar de domingo a domingo. Porque no meio de semana ele não pode jogar porque a sequência de jogos é prejudicial e que não sei o quê. Poxa, hoje eles vão para todo lugar de avião. Hotéis melhores que os nossos. Alimentação tem as melhores do mundo. Poxa, então que cansaço é esse? Que coisa é essa? Que eles não podem jogar de domingo, quarta e domingo. Tem que jogar só. Ah, mas não pode, que o jogador tá fatigado, tem que repousar, tem que tirar ele, tem que pensar em colocar no outro jogo. Pô, você imagina tu chegar pro Pelé e vai falar assim: pô, negão, tu não vai jogar porque tu tá cansado, eu preciso de você para domingo. Gente, eu não consigo entender essa coisa de hoje em dia, essa delicadeza com esses jogadores de futebol de hoje. Vocês me perdoem, mas eu não consigo entender. Ô, Juari, tem um campeonato, os meninos vão lembrar aí, nós jogamos a final com o Palmeiras e acabamos ficando com um vice-campeonato na década de 60. O Palmeiras ficou treinando aqui no Parque Antártica e o Santos fez uma excursão, jogou 22 jogos em 30 dias, chegou no sábado à tarde, desceu para Santos, subiu no domingo para disputar a final com o Palmeiras e acho que perdemos de 3-2. Depois os meninos podem procurar aí. O super, para você ver como é que... 59? É o Super 59, foi decidido no início de 60. Ah, então foi isso aí, pra você ver. Os caras jogaram 22 jogos em 30 dias. Você imagina praticamente um jogo por dia, praticamente. E deixa eu aproveitar ele. Pegando avião. 79. Na de 79 foi uma maluquice. Então, os times jogavam na terça, na quinta e no domingo. Depois jogavam na domingo. quarta, sexta e no domingo. E na segunda-feira. Eram 3 jogos. E no domingo. A gente dizia que a gente tinha 2 malas. A gente dizia que a gente tinha 2 malas. Uma já ficava em casa pronta, que você deixava aquela que tu usou na concentração de terça para levar aquela para concentração de quinta. Então tu chegava quarta-feira depois do jogo e já pegava aquela mala para levar para quinta-feira, tu já concentrava de novo. Quer dizer, então, hoje eu não entendo, gente, realmente eu não entendo, porque hoje a facilidade é muito grande. Você pode ver que em qualquer jogos que você vai fazer aí no interior, para não cansar os jogadores, a maioria dos jogos eles vão de avião fretado, você vai até São José do Rio Preto, vai de avião, Ribeirão, sei lá, Prudente. Nós, na nossa época, a gente ia para Marília de ônibus, cara. Pegava o Baleia, e o Jorge e o Magrão botavam o Baleia na estrada. E não tinha nem frescura, sabe? Não tinha nem a gente chegava lá, estamos cansados. Não estamos cansados não, vamos descansar porque amanhã o bicho pega. Isso aí enfrentava time bom no interior. Hoje é uma delicadeza. Hoje, eu não sou contra, gente. Eu não sou aqui, pelo amor de Deus. Não é que às vezes, é o que eu falei para vocês no começo. Eu sou um cara que o que eu gosto de falar é o que eu penso. Dou a quem doer, porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, hoje eu não entendo um fisiologista querer comandar no time. Você não vai poder escalar o jogador, porque esse jogador não, ele tá meio fatigado, ele tá cansado, tá com a múscula, senão lá na frente ele estoura. Ô, meu filho, pelo amor de Deus. Tu imaginou naquela época o Lula, o falecido Lula, chegar para um daquelas feras, numa excursão, e dizer assim para elas, ó, você não vai jogar, vai ficar fora desse jogo, porque vai ter um avião aí, nós vamos pegar no outro jogo, amanhã, depois da manhã você joga. O cara ia brigar com ele, porque, ele jogando, ele estando dentro do campo, ele tinha um dinheirinho a mais para ganhar, ele ganhava um bicho integral. E quem não jogasse ganhava metade do bicho. Então todo mundo quer jogar. Acho que a gente até escondia para jogar. Hoje o jogador, se ele sentir uma dorzinha, o fisioterapeuta pensava, mas não, vai deixar de fora, porque ele está resfriado, está não sei o quê. Eu acho que é muita frescura, rapaz. Muita frescura para pouco futebol. Juari, deixa eu falar uma coisa antes de seguir aí. Pode falar, Evaldo.
Você falou do Pelé aí, né? Desses jogos todos os dias. O Pelé, ele jogava todos os jogos, não podia nem ser substituído, senão, se o Santos parou 2 guerras, se substituísse Pelé, começava uma guerra lá fora. Então o Pelé tinha que jogar todos os jogos, 90 minutos. E tem um dado que eu pesquisei, ô Juari, que nem Pelé conseguiu e você conseguiu, rapaz. Você é o único jogador da história do Santos que fez gols em 5 jogos seguidos, clássico no caso, contra um time de São Paulo. Contra o Palmeiras em 79, você fez 5 jogos e 5 gols no ano de 79. Pelé, ele contra o Corinthians 2 vezes ele fez... no ano só. O Pelé contra o Corinthians 2 vezes ele fez isso, né? Mas não foi no mesmo ano, foi em anos seguidos. Mas você foi num ano só. No ano de 79, você enfrentou o Palmeiras 5 vezes e nos 5 jogos você fez gol e ninguém na história do Santos conseguiu isso. Pelé, quando ele fez os 5 gols contra o Corinthians, os dois casos foi contra o Corinthians. Foi 58, 59 e 64, 65. Mas você foi num ano só. E só para completar aí... legal. É um recorde. Precisava ver com o Léo Devesas aí, Léo. Depois, se tem alguém no time do São Paulo, do Corinthians ou do Palmeiras que conseguiu esse feito aí, fazer levantamento. 5 gols seguidos no mesmo time, dentro de um mesmo ano, né? E o jogador do Santos que mais fez gols em sequência contra os 3 de São Paulo, agora não é contra um time só, contra os 3. Foi o Feitiço, ele fez em 6 jogos seguidos, ele fez gols na sequência, 3 jogos contra o Corinthians e 3 contra o Palmeiras. Na época do Feitiço ainda não existia o São Paulo, né? O São Paulo é de 34, mas em 31 e 32 ele jogou 6 vezes seguidas contra o Palmeiras e Corinthians e fez gol em todos os jogos. E o Pelé também fez a mesma coisa contra os 3 em 59, ele 3 vezes contra o Palmeiras, 1 contra o Corinthians e 1 contra o São Paulo, ele fez 5. Agora o seu caso é diferente porque foi 5 jogos contra o mesmo time dentro do mesmo ano. É recorde no Santos. Um outro número aqui que eu ia falar aquela hora. Obrigado, não sabia não. Juari, que é o seguinte, né? O Juari fez 29 gols em 78, no Campeonato Paulista de 78. É lógico que se a gente contar, por exemplo, só o Pelé, por exemplo, dos 10 maiores artilheiros de uma edição, o Pelé tem 7. Então, assim, é absurdo. Mas se a gente contar o número de quais jogadores fizeram mais gols numa edição que o Juari está no top 10. Somente fizeram mais gols que ele em uma edição. Pelé, Feitiço, Jorge Mendonça, Humberto Tosi, Friedenreich, Teleco, Serginho Chulapa, Araquém Patuska e Carbone. O 10º é o Juari com 29 gols. Juari está no top 10 de maior artilheiro de uma edição. Só fera. E outra coisa interessante. Beleza, hein? Ô, Juari, outra coisa interessante é que nesse 79, os 5 gols foi pelo Campeonato Paulista, 2 do Campeonato Paulista de 78 e 3 do de 79, né, os jogos. E os 5 gols foi feito no Morumbi, no mesmo estádio, dentro do Morumbi. O Juari, que ele é o 11º maior artilheiro do Santos, entre os meninos da Vila, né? Ele até falou aí no início, né? Mas eu joguei menos jogos. Realmente, jogou menos jogos do que os outros, menos anos. Mas aí, entre os meninos... E olha que está entre os 11 dos meninos da Vila... nós estamos falando do time que mais fez gols na história mundial, né? Não é qualquer coisa. A sequência é Pelé... é uma honra. Se tirar Pelé, você entra entre os 10, né? Mas entre os 11 já entra de titular. O Pelé não conta. Então você ficou em 10. Não, o Pelé não conta. O Pelé... Pô. Sim, a sequência é Pelé, Pepe, Araquém, Edu, Antoninho, Neymar, Odaí, Ari Patuska, Robinho, Delvecchio e depois Juari. E depois do Juari vem o Gabigol, né? O Gabigol, Robinho e Neymar ainda tem chance de aumentar um pouco mais aí, porque ainda estão em atividade. Beleza, hein? Rapaz, aí, ó, que coisa linda, hein? Poxa. Deixa um gancho com o Juari aí. Diz aí, Marcelo, Guilherme. Os italianos aí pegam no pé dele e tal. Juari, eu fiz um levantamento aqui, quando o pessoal começar a pegar no teu pé, você fala assim, olha, o Pelé, ele, em solo europeu,
ele disputou 108 jogos na Europa e ele marcou 123 gols durante a carreira dele. Contra clubes e seleções europeias, o Pelé jogou 141 vezes e marcou 154 gols. Meu Deus. Legal, esse aí é o Pelé. Diz aí, Guilherme, você tinha Eu vou mais dizer uma uma coisa aí. pra vocês. Rapaz, aí agora você, ó, você me mununciou. Tô cheio de bala na agulha agora. Eu quero vir falar de Maradona comigo agora. Vou soltar o metranque em cima dele. Sai fora, meu irmão. Que isso? Não, que Maradona pra cá, Maradona pra lá. Sai que Maradona pra aí, rapaz. Eu sou Pelé, cara. Não, mas Joriba aqui, Maradona, você viu foto? Viu foto? Senta aí, vem cá, vamos sentar aqui. Vou te falar, conta aqui pra mim, quanto é que foi Santos e Inter? Tanto. Quantos gols fez o Pelé? Tanto. Santos e Mira? Tanto. Santos e Juventus? Tanto. E Maradona? Então para com Maradona, rapaz. Leva Maradona pra lá, esquece. Vamos discutir, vamos falar de futebol. Ó, duas coisinhas. Não, realmente, cara. Primeiro, assim, ainda sobre o Pelé, no campeonato 64, o artilheiro do Santos era o Toninho, né? Que estava contando e tal. Até aquele jogo contra o Botafogo. No jogo contra o Botafogo, o Pelé faz 8 gols, o Pelé tira toda a diferença. E é no final do campeonato, não é no meio. Santos ainda tinha mais uns 6 jogos, mais ou menos. E nessa reta final do campeonato, tem 6 jogos, mais ou menos, fiz uma contagem agora rápida, o Pelé fez 18 gols no final e passou o Toninho com uma diferença de 14 gols. O Pelé fez 35, se eu fiz certo as contas aqui. E a 20ª rodada, Guilherme, faltavam 3, 4, 5 jogos. Então, o primeiro ponto é esse, assim, que nem em 62, né? O Coutinho estava na ponta, aí de repente, no final do campeonato, o Pelé começa a fazer um monte de gol e é o artilheiro. Agora, um outro ponto que é importante, que eu acho que tem que ser comentado aqui, é o seguinte: quando a gente fala do Juari, né, assim, quem é da minha geração, que é nascido lá no início dos anos 60, e que pegou a despedida do Pelé, pegou o time de 75, 76, de 77, no primeiro semestre de 77. Eu joguei nisso tudo. Passei por isso aí. Não tem ideia do que significou o Campeonato Paulista de 78, em 79. Não tem ideia do que significou um ataque de Nilton Batata, Juari e João Paulo. Porque, assim, a torcida, sabe, o moleque lá de 18 anos botou a cabeça, né, levantou a cabeça, que a gente só vivia, né, a gente dava graças a Deus quando o time fazia um gol num clássico. E o time 75, 76, 77, verdade. Era complicado. Então o Juari tem uma importância para o Santos e para mim particularmente, como torcedor do Santos, né, com 18 anos em 1979, assim, pô, fenomenal, né? Fora do comum. Então, o Juari está assim num patamar, não só o Juari, mas com todo aquele elenco, né? Grupo, né? Aquele grupo todo. Batata, Juari, João Paulo, assim, pô, são 6 caras assim que você não esquece nunca mais. Então, assim, tem que fazer homenagem para esse cara. E, ó, Juari. Eu que agradeço vocês, cara. Eu digo para vocês, aquele grupo lá foi um grupo que marcou uma época, mas é que nem tu falou, eu passei por tudo isso, né? Eu passei em 76, 77, para chegar em 78 e 79. E não foi fácil, realmente. Eu acho que foi um período muito difícil para nós, e nós éramos conhecidos na época, né? Como a viúva do Pelé, e aquilo doía, né, cara? Com todo respeito, a gente ama o Negão, a gente gosta dele demais, mas chegava em algum lugar também, viúva do Pelé, a gente só tomava saco, meu. A gente só tomava saco, a realidade era essa. A realidade é que ninguém mais respeitava, né? A gente chegava, a gente já entrava derrotado. Mas graças a Deus, o Senhor deu condições de nós fazermos, de nós todos, mérito mesmo. Creio que o mérito começou no Rubens Quintal Vale, no Rubens Marino, no falecido Zito, no falecido Chico, no falecido Olavo lá embaixo, que começou a trabalhar esses moleques para subir depois. Eu acho que tudo isso. Mas eu gostaria de saber uma coisa, que agora eu vou desafiar vocês. É uma coisa que eu gostaria de saber, porque eu realmente quero saber. Depois da era Pelé, vamos deixar
de 74 para cá, depois que o Pelé parou. Os artilheiros do Campeonato Paulista, do Santos, quem é o que fez o maior número de gols depois da era Pelé como artilheiro do Campeonato Paulista? Você, pô. Você. Você com 29, Juari. Não tem ninguém na minha frente? Não tem ninguém na tua Não frente. tem ninguém? Não. O Serginho? O Serginho não tá na minha frente? Não, pode tirar onda em cima do Chulapa. O Serginho fez mais, mas pelo São Paulo em 77. Não por você, não mais por você. Rapaz, no artilheiro do Santos. eu era seguro que o Serginho tinha feito mais. Sou sincero, cara. Não, o Serginho fez 24. Eu pensei que o Serginho tinha mais gol. Mais uma munição pra você. Pô, legal aí, tá vendo? Pode tirar onda. É mais uma munição pra mim. Pode tirar onda. Não, agora o Negão tem um rapaz, não brinca com o Negão, não. O Negão não brinca. Não tira ele do sério, não. Tu vai tirar ele do sério, rapaz. Mas, eu não, tá louco? Só, O Márcio... Antes do Léo entrar aí, antes do Evaldo entrar com a última série dos artilheiros aí, diz a lenda que em 78 que tem essa sequência de gols aí, de jogos, né, com o mesmo clube, do Clássicos, que o Juari ia lá e fazia gol uma vez por jogo, 5 vezes e tal, mas reza a lenda que isso era no Morumbi, porque o Juari tinha um pacto com aquela bandeirinha lá, um patrocinador, que ele dava uma volta em volta da bandeira lá, e ele ganhava... Rapaz, ó, mas uma coisa assim, eu não pensei nisso na época, que se fosse hoje, eu ia falar pros caras, fica ali que bom negócio. Aí, ó, tá vendo? Vocês me surpreendem com certas coisas, porque eu era seguro também, outra coisa, era seguro que eu tinha feito, numa sequência, num ano, mais gols no São Paulo do que no Palmeiras. Mas aí, depois da era Pelé, Juari, é você em primeiro com 29 e depois eu Giovanni em 96 com 24. O Serginho é o terceiro E hoje... em 83. Eu sugiro, tá sugiro uma live com o Chulapa pra gente mostrar esses números pra ele. Mas aí coloca... Mas tem que ser uma live, cada um no seu canto. Uma na Itália, outra aqui no seu canto e bem distante dele. Ô, Vanderlei. Que tirar o Negão do sério. Esses dias a gente tava na padoca, você tava lá, né, Marcelo? Eu, Marcelo e o Léo, dos que estão aqui. E esses caras estavam lá, rapaz, Juari, Mengalvio, Dorval. Rapaz, esses caras tiraram o sarro demais. Você tá maluco. Tinha tinha 2.500 partidas do Santos sentado naquela mesa ali, 1.400 gols, era um negócio terrível, mano. E os caras eram zoeira demais, mano. Mas ele chegou naquele dia, não chegou? Chegou, pô, ele passou? Ele não ficou, mas a gente contou ele também, pô. Foi, a gente contou ele também. Ele chegou também. Ele foi pegar, acho que ele foi pegar cerveja, uma coisa assim, que foi embora. Pegou uma mas a coisa linda, foi embora. A coisa linda é que eu falo sempre pro povo, é isso, cara. Não é você ter ganho, ter perdido, se você ter jogado, ou você ter marcado época ou não ter marcado. O que é importante, que eu acho que é a coisa mais linda do mundo, eu digo, eu me sinto feliz, cara. Eu agradeço a Deus todos os dias, porque eu não tive o prazer de jogar com Dorval, com Mengalvio, com o falecido Coutinho, com o Edu, joguei com o Edu, mas o carinho, o respeito que eu tenho por eles e que eles têm pela minha pessoa é uma coisa muito linda, cara. Eu me sinto no meio deles como se eu tivesse jogado com eles, cara. Como se eu tivesse, sabe, a gente brinca, a gente se respeita. Pô, às vezes eu fico olhando assim, eu faço isso, gente, parece que é mentira, mas é realidade, hein? Eu vou falar para vocês emocionado, com lágrimas nos olhos, que às vezes eu sento numa mesa e eu ficava olhando o seu Coutinho, cara. Eu ficava olhando o Coutinho, eu não acreditava que eu estava sentado numa mesa do lado do Coutinho. Eu não acredito, às vezes, que estou com o Mengalvio, que eu estou com o Durval, que o Durval, quando me vê, me dá um abraço, beija meu rosto. É como se fosse um irmão mais velho para mim. O Menga nem se fala, o Menga com aquela calma dele, aquela coisa. O Jonas, o Edu, eu e Serginho. Eu vou contar uma do Sérgio que muita gente não sabe, cara. Quando eu voltei para o Santos, eu sofri um acidente muito sério.
Santos e Independiente, que o Monzon pisou no meu peito e abriu meu peito de ponta a ponta. E naquela época eu tomei 46 pontos, 39 por fora, não, 39 por fora e 6 por dentro. Então se via o coração, aquelas coisas todas. E aquilo. E eu fui ver o Serginho, eu estava no vestiário, quando eu saí do campo, com o doutor Taira, na época, botando toalhas para estancar aquele sangue, aquela coisa toda, entrou o Negão. O Serginho entrou e queria ir para dentro do campo. O Serginho falou, não, eu vou entrar dentro do campo, eu vou matar esse cara, eu vou para cima dele, eu vou arrebentar com ele, eu vou arrebentar com esse cara. E para segurar o Sérgio foi uma coisa incrível. Deu ali em cima daquela maca, com aquele peito todo aberto, e ele querendo ir lá para dentro do campo de qualquer jeito. Então, não tem como, não tem dinheiro no mundo que pague essa atitude. E o Sérgio estava vendo o jogo na arquibancada. O Sérgio desceu. Então, o carinho que eu tenho pelo Sérgio é muito grande. E nós somos amigos, e o Sérgio foi um dos caras que eu, ao lado do Coutinho, foi um dos caras que eu mais admirei em ver jogar. Tive o prazer de jogar do lado. Grande história. Depois aí desse depoimento aí do Juari, acho que o zagueiro chegou nele de novo ali, porque ele caiu. O Léo tinha um convidado. Não, acho que a tela dele virou sozinho, ele quis arrumar ali. Pessoal, Léo... tá tenso aqui, ó. Eu tive que resgatar minha mulher aqui. Tá aqui, ó. Um aqui, outro ali. Opa! Tá bom, ué. Convidados especiais, velho. Tá embaçado, eu vou ter que ficar tudo no mudo aqui, porque a choradeira tá... Sem problema. brava. Sem problema. Tranquilo. Vamos seguir a vida, então? Seguir. Vamos lá. Então é com você, Valdo. Vamos embora. Vamos lá. Olha que maravilha, hein? É muito gol, né? É muito. Nossa senhora, meu Deus do céu, que coisa. E Juari ainda, um dos maiores artilheiros do Santos depois da era Pelé, é o Juari. Maravilha, parabéns. Obrigado, Juari. Obrigado, pessoal da Sofis, mais uma vez. E você acompanha aqui mais uma da série Artilheiros do Santos nos Campeonatos Paulistas. Tem outras séries também, tem as séries Garfados, tem as séries Excursões Vitoriosas do Santos Futebol Clube. É só você entrar lá no meu canal, youtube.com/Vanderlei Correia, entrar em playlists e você escolhe a playlist que você quer assistir. É uma série, é como se fosse um Netflix de histórias do Santos Futebol Clube. Já que o Santos não faz, a gente faz por aqui e vamos divulgar a história do Santos Futebol Clube. Até a próxima, até o próximo Artilheiro do Peixão. Pra cima dele, Santos!